Na antiga e movimentada cidade de Jericó, as ruas de pedra ecoavam com os passos de uma grande multidão. Palmeiras altas balançavam suavemente ao vento, sob o olhar atento do sol do meio-dia. Em meio a toda essa agitação, à beira do caminho, estava sentado um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, cego desde o nascimento. A vida de Bartimeu era uma tapeçaria tecida com fios de escuridão e pobreza. Sua capa simples, já gasta pelo tempo, era seu único bem, e seu rosto, marcado pelo cansaço, refletia uma vida de espera. Ele passava seus dias ali, dependendo da generosidade dos que passavam, ouvindo o mundo acontecer ao seu redor sem nunca poder vê-lo. Naquele dia, porém, algo diferente estava no ar. Um murmúrio excitado percorria a multidão. Bartimeu aguçou os ouvidos, tentando decifrar as palavras que flutuavam até ele. Ele ouviu um nome, pronunciado com uma mistura de admiração e curiosidade: Jesus do Nazare. As pessoas contavam histórias de milagres, de curas, de palavras que tocavam a alma. Falavam de um homem que trazia esperança onde só havia desespero. À medida que Bartimeu ouvia, uma faísca se acendeu em seu coração. Uma esperança que ele pensava ter perdido para sempre começou a brilhar em seu rosto. E se aquele homem, aquele Jesus, pudesse fazer por ele o que ninguém mais pôde? A possibilidade antes inimaginável agora aparecia ao alcance de sua voz. Com toda a força de seus pulmões e a fé que brotava em sua alma, Bartimeu começou a gritar. Sua voz cortou o barulho da multidão. Um clamor desesperado e cheio de esperança: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não tinha nada a perder. Aquela poderia ser sua única chance. Algumas pessoas da multidão, incomodadas com o que consideravam uma perturbação, viraram-se para ele. Com gestos de reprovação e palavras ásperas, tentaram silenciá-lo. Cale-se, diziam. Não incomode o mestre. Mas a tentativa de Colaló teve o efeito contrário. A repressão alimentou sua determinação. Ignorando as críticas, Bartimeu clamou ainda mais alto, sua voz agora embargada pela emoção. Um grito que vinha do fundo de sua alma: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um apelo que não podia ser ignorado. E não foi. No meio do caminho, em meio ao fluxo contínuo de pessoas, Jesus parou. Tudo pareceu congelar por um instante. Uma aura suave de luz dourada parecia emanar dele, destacando-o da multidão. Seu rosto, virado na direção do clamor, era a imagem perfeita do amor e da compaixão. Ele ouviu não apenas o som, mas o coração por trás daquelas palavras. Então, com uma voz calma e cheia de autoridade, Jesus disse aos que estavam perto: chamem-no. A ordem foi simples, mas seu impacto foi imediato. A atitude da multidão mudou num piscar de olhos. Aqueles que antes o repreendiam agora se voltavam para Bartimeu com um novo respeito, seus rostos iluminados de alegria. Coragem, levante-se. Ele está te chamando, disseram eles, suas vozes agora cheias de encorajamento. Ao ouvir aquelas palavras, uma onda de energia percorreu o corpo de Bartimeu. Ele não hesitou. Num gesto simbólico e poderoso, ele tirou sua capa, o símbolo de sua antiga vida de mendigo, e a jogou para o lado. Não precisaria mais dela. Com uma agilidade que desmentia sua condição, ele se levantou de um salto, e guiado apenas pelo som e pela fé, começou a se mover rapidamente em direção a Jesus. Cada passo era uma declaração de sua confiança. Seu rosto, antes cansado, agora brilhava com uma esperança radiante. O mundo ao redor desapareceu. Só existia o caminho até aquele que o havia chamado. Finalmente, ele chegou diante de Jesus. O barulho da multidão parecia distante. Naquele momento era como se apenas os dois existissem. Jesus olhou para Bartimeu, não para sua cegueira ou suas roupas pobres, mas para a fé inabalável em seu coração. Com uma voz gentil que acalmava qualquer medo, Jesus fez uma pergunta simples, mas profunda: que queres que eu te faça? Ele não presumiu saber a necessidade de Bartimeu. Ele lhe deu a dignidade de expressar seu maior desejo. Com a voz trêmula de emoção, olhando na direção da voz de Jesus, Bartimeu respondeu sem hesitar, com toda a sinceridade de seu ser: Mestre, eu quero ver. Era o anseio de uma vida inteira, resumido em uma única frase. Jesus sorriu, um sorriso cheio de graça. Ele estendeu a mão e tocou suavemente os olhos de Bartimeu. Não foi um toque de poder bruto, mas um gesto de ternura e amor. E então ele pronunciou as palavras que mudariam tudo. Vai, a tua fé te curou. No instante em que as palavras foram ditas, uma luz suave e quente envolveu Bartimeu. Era como se o próprio sol tivesse nascendo dentro dele. Lentamente, com medo e expectativa, seus olhos se abriram. E pela primeira vez em sua vida, ele viu. A primeira imagem que seus olhos requema-abertos captaram foi o rosto compassivo de Jesus. Depois, as cores, o azul brilhante do céu, os rostos curiosos e emocionados das pessoas ao redor, as crianças que observavam a cena com admiração,
As folhas verdes das palmeiras dançando ao vento, a sobrecarga de beleza foi demais para ele. Lágrimas de pura alegria começaram a rolar por seu rosto, mas estas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão, de um milagre presenciado em primeira mão. Um sorriso largo e radiante se espalhou por seu rosto. Incapaz de se conter, Bartimeu caiu de joelhos, agradecendo a Jesus com todo o seu coração. A multidão, testemunha desse momento extraordinário, não conseguiu conter a emoção. Murmúrios de espanto e louvor a Deus se espalharam entre eles. O ceticismo deu lugar à admiração. A atmosfera estava carregada de um sentimento de milagre, fé e esperança renovada. Depois de expressar sua gratidão, Bartimeu se levantou. Ele não era mais o mesmo homem que estava sentado à beira da estrada. A escuridão havia dado lugar à luz, o desespero à alegria, a mendicância a um propósito. E o que ele fez a seguir foi a prova final de sua transformação. Ele não voltou para pegar sua capa. Ele não voltou para sua antiga vida. Em vez disso, com os olhos fixos em Jesus, ele começou a segui-lo pela estrada, juntando-se à multidão não mais como um espectador cego, mas como um discípulo que via. A história de Bartimeu nos ensina que, não importa quão escura seja a nossa situação, um clamor de fé sincera pode alcançar os céus e mudar nosso destino para sempre. A fé dele não apenas abriu seus olhos, mas também abriu um novo caminho para a sua vida. Obrigado por assistir a esta história de fé e esperança. Se você foi tocado pela jornada de Bartimeu, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise de uma mensagem de encorajamento. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta. Que a sua fé também possa abrir seus olhos para os milagres que esperam por você. 8. Approxima.